Marcos, na Rádio 105 FM, 28 de julho. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio 105 FM hoje para um bate-papo. São assuntos de interesse da nossa comunidade de Salete, a prefeita Chica e também a secretária de administração, a Solange de Amorim Venturi. Primeiramente, bom dia, prefeita, seja bem-vindo à Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos também a presença da secretária de administração, a Solenir de Amorim Venturi. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Prefeita, para a gente iniciar, e aí até a gente, eu vou fazendo aqui as perguntas, a Solenir também pode, né, contribuir aqui, e aí no final a gente também tem aqui as perguntas para a secretária. O seu governo, ele deu prioridade em cuidar das pessoas, né? O grande destaque é na área da saúde, com inúmeras ações de prevenção, também encaminhamentos, né? A gente tem aí o plantão 24 horas, equipe de médicos qualificados, né? Vários programas, enfim, investimento em primeiro lugar é na saúde. Muitos políticos fazem ao contrário, né? Fazem obras faraônicas em vez de cuidar das pessoas. Você se arrepende de ter colocado como prioridade do seu governo de cuidar das pessoas, cuidar da nossa gente de Salete? Olha, Marcos, eu acho que a gente aprende muito, né? A vida nos ensina que muitas vezes tu fazer o bem, né? Tu te sente tão bem também, é uma coisa que tu faz para os outros e bem no fim o retorno é teu, né? O teu coração fica tranquilo. Então, assim, eu sou muito tranquila em dizer que na nossa administração, né, a Chica e a Adroaldo, né, e toda a nossa equipe, assim, priorizando as pessoas, eu acho que isso foi um consenso até entre os secretários, então a gente fazer sempre com que as pessoas se sintam bem, né, principalmente na área da saúde, onde as pessoas são tão mais frágeis e procuram essa ajuda, né, seja ela muitas vezes muitas vezes procuram ajuda de remédio, exame. Não é só isso, muitas vezes, né? A gente tem ali o psicólogo agora também, tem uma outra pessoa ajudando também, que é de Salete, né? A Marlene. Então, assim, acho que essas pessoas procuram opções para elas poderem se sentir bem, né? Não precisa ser exatamente através do remédio, né? Ou uma conversa, né? Mesmo com o secretário, orientação de alguma coisa. Então, a atenção às pessoas é necessária. A gente vê também nas escolas, né, a atenção de as pessoas se sentirem bem. Então é isso que a gente precisa, dar atenção ao outro, fazer o bem, né, que é isso que a gente precisa, que o teu coração fica tranquilo e as pessoas se sentem bem. Isso que é importante, as pessoas ficarem mais felizes, né? Sim, Solenir, nessa questão da saúde, os investimentos foram muitos. Aí você tem os números, no caso, né? Durante todos esses anos, claro que não aqui especificamente os números, mas eu me refiro da questão de investir na saúde e cuidar das pessoas. A gente pode falar aí que legalmente, né, poderia ser investido 15% na saúde, né? É o que a lei obriga que cada município invista. Aqui em Salete é 22%, é 23%, nós fechamos o ano passado. Então sempre tem um valor a mais, né, que faz bastante diferença. Claro que a saúde recebe recursos federais, mas na proporção de o governo federal manda um terço e a prefeitura investe mais 2/3 por pessoa na saúde. Prefeita, a Câmara dos Deputados aprovou 16 bilhões de auxílio a estados e municípios no combate, né, à pandemia. Quanto Salete vai receber, se você já tem essa informação? Quanto já foi gasto até o momento e este valor, ele deve ser específico para o Covid, esse valor que vem para o Covid? Marcos, a gente tem aí a informação, tem valores que ainda a gente não sabe exato quanto que vai vir, né? Que a gente tem hoje que está na conta, né? Que a gente já recebeu, fora aqueles 15 mil que já veio pelo Estado e mais 22, né? Então a gente tem aí que veio 336 mil que já entrou na conta, que é destinado através de Jorginho Melo, do senador, né? Espiridião Amin, 150 mil, Carlos Chiodini, 100, e a Giovânia de Sá, mais 100. Então, nós temos 686 mil que está na conta, né? Que já entrou, que a gente pode garantir, vamos dizer assim, e que a gente pode gastar somente com combate ao Covid.
Combate à Covid também é folha de pagamento, né? Que a gente diz pagamento dos funcionários da saúde, remédio, né? O que a gente precisa, que a gente pode também, né? Algumas coisas a gente não pode também comprar. Então, assim, tudo é muito regrado, né? Exatamente agora, se eu te falar o quanto a gente gastou, eu não consigo lembrar agora de momento, tu me desculpa aí, mas a Neuci pode vir aqui também esclarecer esses gastos, né? Eu acho que é importante ela vir aqui, né? Junto de alguém da área da saúde. E a gente tem aí mais uma perspectiva, né? Tipo, o Jorginho ficou de enviar mais uns 700 mil, que daí fecha R$1 milhão, que era o que ele havia nos falado de vir para a Salete para combate ao Covid. Até agora, as portarias que saíram, a gente não pode fazer investimento, comprar, tipo, a gente teria intenção de comprar algumas coisas de equipamentos, né? E até mesmo, de repente, uma semi-UTI, uma ambulância e tal, mas não conseguimos, essa portaria não nos permite fazer investimentos, somente, né, EPIs, esses materiais que precisa de combate ao Covid. Esses valores, eles não vêm devido aos números de positivos, no caso de pessoas... Não, Marcos, isso é uma... É para esclarecer, né? Não. Tem algumas regras que, muitas vezes, algumas portarias que vem um percentual, né, por população, per capita, né? Sim. Não é nada a ver com números de positivos, né? Então, assim, quando vem alguma coisa de verba que é destinado de algum deputado, senador e tal, que eles fazem essa destinação... Aí conforme os pedidos da gente. Então, lá no início, quando a gente soube que ia sair alguma coisa extra, que são recurso extra que eles falam, né? Sim. Então, a gente enviou via e-mail e WhatsApp diretamente para os senadores e deputados pedindo, né, esse reforço na saúde, porque a gente não sabe da pandemia, desde quando ela começou e ainda, né, ela está aí, né? A gente não sabe se está no meio ou como está, né? A gente só sabe que a gente tem que fazer todas as precauções necessárias. Então, a gente já se antecipou, pediu através de ofício todas essas verbas, porque assim, a gente não pode... A gente tem que se reservar esse dinheiro e saber como é que vai ser lá na frente, né, Marcos? Nós temos acompanhado várias ações, né, referente ao Covid-19, governo federal, né, o governo estadual, o Ministério Público e também prefeituras. A minha pergunta é em quem nós podemos confiar, me refiro, né, perante a população, na questão de seguir as orientações, em quem nós devemos confiar e seguir as orientações. Marcos, assim, eu acho que a gente tem muita informação distorcida, né? Vem bastante informação distorcida. Por isso que até eu sugiro que a Neuci também, com a área da saúde, possa vir essa semana para dar mais esclarecimentos. Eu acho que a gente tem alguma dúvida que talvez a gente também não tenha a informação e possa trazer. Mas, assim, que a gente peça, assim, para o nosso povo, né, nossa gente de Salete, confio na nossa a informação que venha oficialmente da prefeitura, né? A CDL também, que é uma pessoa que é um grupo de pessoas que está também junto com a gente aí no comitê. Então, são pessoas que querem o quê? A gente quer que a nossa população saiba a informação correta. É isso que a gente precisa. Porque a gente quer o quê? O bem da população, que a nossa população não fique doente, né? Então, assim, por isso que essas decisões que antes eram tomadas pelo governo estadual, né? O governador mandava esses decretos e a gente tem que seguir rigorosamente. Pode ser até mais rigoroso, mas não menos. O governador mandou que não precisa fechar nada e a gente quiser fechar, o governador não falou em cobrar multa. Salete quer cobrar? Pode cobrar. O prefeito de Salete pode fazer um decreto e cobrar. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está seguindo, agora é regionalizado, né? Então, o governador jogou no colo dos prefeitos, ou melhor dizendo, da regionalização. Então, hoje a gente tem a região que se chama do Alto Vale do Itajaí, que é com a MAVE, né? Então, são 28 municípios e que tem um grupo que é da CI, que é a Comissão Intergestora da Saúde, que está decidindo como fazer, né? Como os protocolos de prevenção. E isso é baseado no quê? Nos dados que vêm do Estado, que é da saúde, que é o COIS, né? Que ele tem o mapa também, e como o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está todo vermelho, né? Está gravíssimo. Sim. Então, Blumenau já fechou. Então, que o prefeito foi uma atitude dele, né? Porque é outra área também. Então, assim, conforme está o percentual de ocupação de UTI, tem todos uns dados, né? São detalhes que tem necessidade de... por isso que a comissão é feita pelas pessoas da saúde.
A Nilce, que é a nossa secretária, também faz parte, porque é eles que têm que saber, né, qual é a prevenção. Porque, Marcos, se a gente não cuidar da saúde da nossa população, a pessoa não vai poder trabalhar. Ela vai, né, vai inviabilizar tudo, né, comércio, facções, indústria, afinal todas, né. Então, assim, até mesmo a agricultura, se começa as pessoas se contaminarem muito, todas junto, nós não vamos ter suporte na saúde para isso. E eu não digo só a saúde de Salete, né? Hoje a gente está, graças a Deus, aí os nossos médicos estão bem, as pessoas que estão atendendo estão bem, né? Mas a gente sabe de quantos casos que foi contaminado a área da saúde e daí ficou sem atendimento, né? Então, assim, é isso que a gente está tentando, seguir os protocolos para que as pessoas de Salete estejam protegidas, a nossa população. É isso que a gente está preocupada, com a saúde do nosso povo. Então, é isso que a gente quer que a população entenda, que a gente faz um decreto em cima da regionalização, onde tem pessoas cuidando da saúde. E se tu não tem saúde, tu não trabalha, né? Sim. Automaticamente. Então, e a gente tá prevenindo para não fechar nada, né? A gente está tentando aí, eu vou fazer um decreto cobrando multa também. Isso não, a gente vai prejudicar a nossa população. O que a gente tem que fazer? Conscientizar cada um. Faça, né, os protocolos necessários para que a gente não precise tomar medidas mais rigorosas. E a gente torce e reza todo dia aí para que isso não aconteça, né? Salete já se prepara para não volta às aulas, não 7 de setembro, não eventos, né, inclusive natalinos, e não eventos esportivos? A gente, na verdade, Marcos, a gente se prepara para... A gente não está preparado para não fazer, né? A gente está só na cautela, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe, assim, que as previsões são de que não aconteça nada disso, né? Até a gente está se prevenindo bastante quanto a isso. Acho que a Joana veio aqui e falou sobre a educação também, né? Sobre a gente está vivendo a cada dia, está tentando fazer as coisas de uma forma que não, assim, as pessoas não fiquem apavoradas. Sim. Né? Que as pessoas sigam cada dia e elas possam ter certeza, vai voltar às aulas em 7 de setembro. Eles estão fazendo reuniões para que isso aconteça, né? Sim. E ver os protocolos e tudo. A gente olha, assim, tem horas que a gente discute, né, em grupo de prefeitos e a gente vê, não é melhor voltar, né? Então, assim, só que tem um outro lado que daí depois tu fica pensando, ninguém sabe, né? Estamos em cima de uma corda bamba. Quanto a eventos, a gente acha que é difícil ter, né, alguma volta, até pelo fato de que as aglomerações, eu acho que não vão ser permitidas, Sim. né? Não vai ser logo liberado, né? Então a gente sabe que o Covid não está, né? Essa pandemia, ela não vai terminar agora, mês que vem. Sim. Ela não tem data para terminar. Então a gente está vivendo, né? Estamos tentando cuidar da saúde de todo mundo para não ter problemas mais graves, ou todo mundo junto, né, Marcos? Prefeito, outro assunto, nós podemos ser bem claros e numa explicação bem simples. Qualquer político, vereador, vice-prefeito, é livre para buscar recursos no governo do estado, federal, né, e no sistema que ainda persiste em emendas parlamentares. Eu faço essa pergunta para destacar, né, como foi aí a sua luta para angariar o maior número de verbas e emendas neste período para o município de Salete, né, emendas parlamentares, né, tanto da União quanto do Estado. Como você analisa todo esse trabalho até o momento? Marcos, a gente sempre está, né, muitas vezes as pessoas perguntam, por que ir a Brasília, por que ir a Florianópolis e tal. A gente faz esse trabalho pessoalmente porque tu consegue ter um pouco mais de acesso, né? Tem vezes oportunidades que surgem que tu só estando lá, né, para fazer isso. Como tu disseste, hoje ainda é o método que é usado para fazer isso, né? Por telefone a gente cobra, mas não é a mesma coisa que a gente está lá pessoalmente pedindo, né? Levando os ofícios, o prefeito está lá batendo na porta de todos os deputados, né, independente de partido. A gente está aqui para fazer o melhor para a Salete, né, para o nosso povo, sempre falo. Então, a partir do momento que a gente se elege prefeito, a gente está aqui tentando buscar essas emendas, o melhor para a Salete, né? Seja onde for. Vai ser na área da saúde, a gente precisa bastante, em custeio da saúde, senão a gente não conseguiria fazer muita coisa que hoje a gente está fazendo, que é os exames em dia, né? As pessoas vão lá, podem fazer os exames que tinha fila de espera, hoje não tem mais, né? Então, a gente está assim, eu digo exames de laboratório, né? Tem coisas que a gente não pode fazer, que tem uma regulação hoje a gente tem um sistema que é regulado, que não é por nós, né?
Então, assim, tem coisas que a gente pode buscar dinheiro para investimento, sim, né? Então, a gente está aí com as escolas que estão, né, recebendo reforma, que é recurso próprio, mas tem também a outra parte que a gente busca para pavimentação, a gente busca para tudo, para maquinário. Tem coisas que não vieram ainda, não aconteceram, porque era para acontecer início do ano, né? Agora em março, quando liberava a parte financeira do governo federal, mas depois acabou tudo com a pandemia, mudou tudo, né? Literalmente mudou. Então, para nós também mudou, porque a gente estava num ritmo de fazer algumas coisas, alguma programação. E hoje a gente tem que seguir conforme a gente consegue, né? E não é liberado, né, conforme antes. Então, afinal de contas, a gente busca recurso. Eu acho que a gente saiu muito bem, né? Nesses 3 anos e meio aí que a gente está lutando por isso, a gente saiu muito bem. Eu acho que a gente tem um grande valor aí para, além de que a gente já recebeu e está iniciando obra ainda agora. Sim. E a gente vai receber ainda, né? Se não agora, depois da eleição. Sobre as obras em execução, como é que estão? Vila Nova, Rua Dona Amália agora também? Sim, agora nós iniciamos ontem, né? Foi feita, a patrola já fez a cancha, já foi começada a colocação de meio fio, para depois já dar, né? Porque ali já tinha sido feita a drenagem, né? Anteriormente a gente fez com recurso próprio. Então ali é só a pavimentação que vai ser feita, não tem calçada, né? É só lajotas, então, porque não tem espaço, né? O projeto não permitia. Né? A Vila Nova também, eles estão em andamento, né? Colocando, a gente está acompanhando toda semana, a calçada, acho que todas elas já estão prontas, então agora estão, né, continuando a colocação de lajotas. Aqui da Rua Dona Amália é uma emenda do deputado Milton, deputado do Milton PSD? Obos. Isso, veio através do deputado Milton Obos. Então a gente lá na Vila Nova já está em andamento, né? Na São José, então a gente já tinha terminado, já estava complemento. E a gente também tem aí umas emendas parlamentares que vieram como recurso livre, que se chama, né? Recurso especial, que é uma modalidade que agora foi colocado, que é mais fácil, a gente não vem através da Caixa, daí não tira aquele percentual também. Sim. Então, essas emendas, a gente pode pagar mão de obra. Então, a gente vai continuar com as parcerias que a gente tinha, né? Já proposto no começo do ano e ano passado. Então, a gente fez a Laranjeira nesse sistema. E agora a gente tem a Rua Belém, né? A Menegildo Borgesan, que era a programação do ano passado, né? A Conde do Bonfim. Temos também aqui a do Isidoro Socrepa, que também são da Gregório Belli, que agora também a gente acabou fazendo a drenagem, né? Então a gente agora vai dar continuidade, onde fizemos a reunião ali, mesmo ao ar livre, como diz outro, né? Como pessoal, e todos concordaram em a gente fazer a pavimentação ali também em parcerias, né? Sim. Então essas são parcerias. Já a Vila Nova já é com a emenda parlamentar, Dona Amália. A Dona Amália também, a emenda parlamentar. Uhum. Aí tem aquela lá da Felipe Alma, que é lá em cima, também vai ser uma das próximas a serem feitas, né? Então, são emendas parlamentares, são diferentes, daí é recurso diferente, então tem que ser usado diferente, né? ESF3 e a conclusão do ESF1, como é que está? SF1 ontem ainda a gente foi lá dar uma olhada. Esse é o lado do hospital, Isso, né? Já foi iniciado, né, por dentro alguma coisa de pintura para poder colocar as janelas. Então, já estão colocando as janelas, devem finalizar essa semana ainda. Sim. Né? Então, daí já vai para a parte elétrica, daí continua a pintura. Aí a gente já tem a pavimentação ao redor, né, que tem toda a jardinagem, pavimentação, um murinho que vai atrás ali de contenção. Então, tem umas coisinhas para fazer, a gente deve demorar ainda, acredito eu que em torno de quase 2 meses ainda vai, porque depende também depois para pintar por fora e tudo. Sim. E a licitação da pavimentação externa ali que tem para ser feita, tem que ainda, a licitação deve acontecer agora essa semana, né? Sim. Então, daí a gente pode dar continuidade também. A nova escola no bairro Schreiber, como é que está? Sim, a gente está lá, né, conversando lá direto, então tem ali empenhado R$1 milhão já para dar início à obra. Está garantido. Tá. Isso sim, até a gente ligou, porque devido a toda essa situação mesmo da pandemia, que hoje é o que está preocupando todo mundo, eu liguei ainda para o senador na semana passada, e ele me confirmou, não, está empenhado R$1 milhão, está garantido, essa escola vai vir, ele falou, né, tanto que a gente... Quando fez a terraplanagem do SF3, que é do lado da creche, né? A gente tirou o barro de lá para poder colocar no terreno que vai à escola lá embaixo, perto da São Martinho. Dá um pouquinho de sujeira, um pouquinho de bagunça, assim.
as máquinas e as caçambas acabam tendo que concentrar mais lá para poder tirar e iniciar a obra, né? Porque a gente tem prazo para iniciar. Então ela já deve ser iniciada agora, não essa semana, semana que vem já, né? No curto período aí, porque a gente precisa iniciar ela antes que esse recurso ele já está disponível para poder iniciar a obra, né? A revitalização da chegada da cidade já está concluída? Falta algum detalhe ainda, prefeita? Não, ela já está concluída, Marcos. Assim, tem algumas coisas que eu lembro, Solenir, na verdade, já foi entregue a obra, mas não foi... o engenheiro já deu o ok, né? Tem algumas coisinhas que eles ficaram de vir dar uma complementada ali. Sim. Mas, assim, no geral, o principal tá concluído. Pode falar, Solenir. Não, era isso que a prefeita falou. A empresa já fez a entrega da obra. A gente percebeu que tem uns probleminhas ali, lá bem no início. Sim. Entramos em contato, eles vão mandar uma equipe para reparar isso, né? O pagamento desse restante deve estar acontecendo nos próximos dias. E daí só é bom lembrar, né? Que é uma obra que tem garantia, né? Então, sim, a gente tem um contrato bem feito e tal. Caso dê algum problema ainda durante esse período, a gente pode acionar a garantia, vai atrás da empresa. sim. Eles se comprometeram a vir fazer uns detalhes ali, porque faz parte, né, de uma obra tão grande, às vezes dá um pequeno ressalto e tal, então eles vão vir arrumar essas coisas. Já aproveitando com a secretária de administração, a Solenir, na sua avaliação, qual foi a valorização do governo Chica e Adroaldo para o servidor público da prefeitura do município de Salete? É uma administração que se preocupou com isso, sabe? Eu percebo que uma reclassificação salarial, que foi uma promessa da prefeita ainda em campanha, ela aconteceu. Eu acho que o salário de muitos servidores estava bem defasado. Sim. E conforme também o município cresceu a arrecadação, a prefeita também soube valorizar esse servidor. Eu não sei se você tem esses números, mas a minha pergunta é: quantos funcionários públicos estão trabalhando de casa desde o início aí da pandemia? E também de que forma estão acontecendo essas atividades? Eu não tenho todos os números, né? Quando foi em março lá que a gente teve essa recomendação lá do governo do estado, a gente fez um levantamento, todos os funcionários acima de 60, e foi recomendado, pelo menos naquele primeiro período, né, que todos ficassem em casa, até porque normalmente pessoas acima de 60 têm problemas de saúde, sempre tomam um remédio de uso contínuo e tal, então a gente se preocupou ali, como administração, a prefeita se preocupou em preservar a saúde, já que são as pessoas que mais facilmente são afetadas com sintomas graves. Então, alguns, né, continuam com atividades, outros não, porque tem atividade que é impossível fazer em home office. E o município de Salete não tem uma estrutura para oferecer esse trabalho em casa. Diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça, que tem uma estrutura, ou até dos ministérios de Brasília. A prefeita falou que a gente está com demora de conseguir as coisas. Um dos motivos é esse. Mas o pessoal trabalha em home office, eles têm essa estrutura. O município de Salete não estava preparado para isso, então não tem uma estrutura para oferecer para o funcionário em casa, né? Sim. Em que posição Salete, até uma curiosidade também, está entre os 28 municípios do Alto Vale em arrecadação, e qual o valor? Então, isso foi uma coisa muito boa que tu me perguntou, porque acho que até a prefeita já falou aqui uma vez, né, prefeita? Mas sempre é bom lembrar. Salete, no Alto Vale, entre os 28 municípios, Salete estava em 11ª posição em arrecadação do ICMS. Então, esse ano de 2020 seria um ano que Salete tinha passado para a 8ª posição, que para nós, a gente comemorou muito isso, significa que a economia... colocando aí empresas, agricultura, comércio, cresceu muito nesse período, né? Sim. Então, a gente comemorou muito essa posição do município para a 8ª colocação no Alto Vale do Itajaí. E isso é uma das coisas que está nos ajudando agora até como arrecadação,
né? Nossa arrecadação não caiu tanto quanto alguns outros municípios do mesmo porte, em função de a gente ter passado aí para a 8ª posição no Alto Vale. A queda do FPM, ela causa entrave nas ações do município. A minha pergunta é, só com a arrecadação local é impossível atender até mesmo os serviços básicos de uma administração? A arrecadação local, nós estamos falando de IPTU, ISS, TBI, é impossível. Os impostos que são arrecadados no município, eles chegam a aproximadamente 10% da nossa arrecadação mensal ou anual, né? Vamos colocar anual. E com 10% da nossa arrecadação fica impossível de atender o básico. Nós precisamos muito do FPM e muito do ICMS. Secretária, o que de mais grave a administração Chica e Adroaldo herdaram das administrações anteriores? Na questão fiscal, tu quer dizer? No geral. Eu falo do Beira Rio, tem, né, não somente da questão financeira, mas também de obras eu acho inacabadas. Que toda administração, né, ela, tipo assim, o que mais pesa é terminar obras de uma outra gestão. Tem municípios e tem prefeitos até que optam por não continuar uma obra de um outro prefeito. Sim. Isso acontece em vários outros municípios e acontece no Brasil inteiro. Mas a prefeita Chica, de uma forma muito coerente, eu acho, e valorizando o dinheiro público, né, fez questão de terminar todas as obras que estavam inacabadas e ainda iniciar outras, né? Acho que nesse sentido eles foram muito felizes nessa decisão de continuar as obras, ainda que isso onerasse um pouco ou prejudicasse, de repente, o plano de governo dela, né? Sim. O que você prevê daqui para frente no setor público? Eu me refiro como administração um todo de Salete, devido a essa pandemia, daqui para frente. A gente quer ter uma visão otimista, né? Ainda que a gente sabe que toda essa pandemia, que é uma nunca vivida antes, então é difícil até fazer uma previsão, né? Mas eu gosto de ser otimista porque eu sei que o povo brasileiro, vamos falar assim, é um povo muito trabalhador. Aqui em Salete não é diferente, a gente vê que quem tem empresa está sempre inovando, lutando e tal. O setor da agricultura também é um setor que só cresce, então, que de uma certa forma foi menos atingido do que o comércio, por exemplo, né? Mas eu acredito muito num retorno breve da arrecadação, num retorno breve da economia, numa melhoria rápida aí nesse sentido. A questão das contas da prefeitura, como é que estão até a chegada do final de ano? As contas seguem organizadas, né? A gente teve um baque aí com essa queda de arrecadação, o governo federal tem suprido uma parte, né, tentando igualar pelo menos o ano de 2019. Então a prefeita também adotou medidas para diminuir algumas despesas e a gente conseguir não só fechar o ano, mas fechar o mandato, né, que esse é o último ano de mandato, então tem regras diferentes. E apesar da pandemia, as leis continuam as mesmas e a gente precisa seguir isso aí. Eu faço mais uma pergunta para você, já aí a prefeita também poderia responder. Quais serão as prioridades dos últimos meses agora do governo até o final do ano? Na minha visão, assim, né, seria iniciar as obras que a gente tem aí para iniciar, que são bastante, dar uma continuidade também, encerrar algumas obras, trazer aí um cuidado, principalmente nessa área de saúde, né? Sim. Acho que esse é o foco principal agora até o final do ano, porque ainda que muita gente pegue, já que a gente sabe que pegou, teve um sintoma leve, eu não sei qual vai ser a reação do vírus em mim, por exemplo, então o cuidado continua sendo, né? Pode ser que eu sou jovem, digamos assim, e não vou ter nenhum sintoma, mas pode ser que meu pai, que não é tão jovem, tenha um sintoma grave e a gente não tem como prever. Então, até nesse sentido também, queria lembrar todo mundo de continuar o cuidado, né? Sim. Olhar para isso com uma visão, assim, de olhar para o próximo, né? Pode ser que você não tenha, mas alguém tem, então precisa ter esse cuidado. Qual é o desejo da prefeita nos últimos meses de governo? Acho que o Solenir falou muito bem, né? A questão de a gente encerrar e dar continuidade ao que a gente está fazendo, né? O que tem de dinheiro disponível
De forma alguma a gente vai deixar de fazer alguma coisa porque por algum motivo político, de forma alguma, né? Sim. Então a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, um trabalho sério, um trabalho que, se qualquer pessoa quiser saber a informação, está livre para chegar lá e perguntar para a gente. Tem o portal de transparência que está aí para colocar esses números também e o que a gente está fazendo. A gente vai priorizar a limpeza da cidade, que a gente sempre quis a nossa cidade limpa, bonita, para as pessoas chegarem na cidade. A mão de obra da prefeitura em si vão dar continuidade a consertar alguns calçamentos. Então, conforme vai indo a questão financeira, que a gente vai vendo a questão de recurso, né? Tem algum calçamento aí algumas ruas que estão pavimentadas, mas que tem um calçamento já bem deteriorado. Também, se tiver recurso, porque a gente tinha uma programação de trocar e daqui a pouco não deu certo, porque a gente também teve que dar uma parada em tudo, né? Devido à arrecadação. Mas, assim, em tudo isso, Marcos, eu acho que assim, a gente insiste em falar sempre na saúde, porque é isso que a gente quer, o nosso povo saudável, né? Ou pelo menos doente possível, né? Então, assim, a gente vai continuar cuidando da nossa gente. Isso a prioridade, né? Cuidar das crianças, dos idosos, todas as pessoas no geral da nossa cidade são importantes, né? Então, a gente está à disposição, a gente cuida na medida que a gente pode, porque tem coisas que a gente não pode fazer, né? A gente não pode pagar uma cirurgia para alguém porque não é possível, né? A gente não consegue alcançar tudo que a gente gostaria de alcançar. Então, a gente faz na área social, que eu acho que, né, a gente tem também assistência social que está fazendo a parte dela, né? O governo federal manda algum recurso específico também na Covid, né? Então, assim, se tiver que auxiliar em questão de cesta básica, e também não é uma coisa assim que a gente pode dar aleatoriamente, né? Pode fornecer aleatoriamente essas cestas básicas, mesmo esses auxílios que a gente fala, né? Então, por isso que tudo tem um regramento, né? Não pode ser feito, é a mesma coisa do decreto. A prefeita não pode fazer menos do que está no decreto. A prefeita tem que fazer ou igual, sim, ou mais, né? Então, deixando bem claro que pela prefeita e tivesse a permissão da saúde, nós estaríamos andando normal na nossa cidade, né? E o que a prefeita quer hoje, né? A prefeita, a administração quer o quê? Que o nosso povo fique saudável, fique cuidado. Então, esse nosso objetivo até o final da administração, cuidados, né? Cuidados com todo mundo, cuidado com a cidade, né? Tentar levando a nossa... de repente surge a oportunidade de fazer um Natal, vamos fazer, né? Se tiver recurso, tudo precisa do recurso, né? E então a gente aí, teve a passagem do dia do colono e do caminhoneiro, né? Dos motoristas, a gente colocou uma decoração lá e usamos o que nós já tínhamos, né? Porque eles merecem ser homenageados, né? A gente tem que parabenizar tanto o colono quanto o motorista, porque são eles que trazem tudo que a gente tem hoje na nossa casa, que é o alimento, né? E tudo que a gente precisa do nosso dia a dia, né? Então, através daquele desfile, foi homenageado também os motoristas, né? E a gente tem que parabenizar a todos. Foi muito bonito, emocionante, assim, porque com tudo isso, Marcos, acho que todo mundo está se sentindo mais sensível, né? Então, e a gente quase não sai de casa, né? Tem que sempre manter essa situação de ficar mais em casa e trabalhar, sim, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa trabalhar, mas com todos os cuidados necessários. A prefeita Chica com a gente hoje aqui e também a secretária de administração, Solenir. A gente vai para a parte final. Uma outra pergunta. Uns anos atrás, os políticos faziam uso de truques da velha e suja política para espalhar mentiras, hoje popularmente conhecida por fake news. Lamentavelmente, estamos acompanhando o aumento de ataques à pessoa da prefeita Chica, né? Também dos funcionários públicos e até a própria equipe de trabalho da administração. O que mais impressiona é a prefeita não contra-atacar. Você considera que esses ataques estão passando dos limites e entrando na esfera de agressão, moralmente falando? Bom, Marcos, assim, a minha linha de pensamento, desde quando a gente iniciou a campanha, foi eu acho que assim, todo mundo tem uma família, todo mundo tem um pai, uma mãe, né? Todo mundo tem, se não tem um filho, tem alguém, um irmão. Todo mundo alguém que ama, né? A pessoa, ou que se interessa pela pessoa, até um próprio amigo, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a ofender a moral, né? Eu acho que assim, eu sinto bastante pela pessoa,
porque eu acho que a gente tem que evoluir nesse mundo, né? Então a gente está aqui para cada dia evoluir, né? Então eu tenho muita fé em Deus, eu sempre digo que eu sempre coloco na mão dele, né, as coisas que, essa maldade toda, essa coisa que tem falado, deixar de falar, eu tento fazer o quê? Eu sempre digo para a nossa equipe também de trabalho, vamos trabalhar, né, vamos continuar a nossa tarefa e dar, dar o melhor da gente, né, e assim, se não for, digamos assim, a população, ou seja, quem for, as pessoas veem o que a gente está fazendo, né, eu acho que a melhor forma de a gente contra-atacar a maldade é a gente fazendo bem. Contra-atacar o que falam, né? A gente tem que fazer o quê? Trabalhar, que é o que a gente sabe fazer de melhor, é trabalhar em prol das pessoas, que é isso que a gente foi eleito, né? Para trabalhar e não para criticar as pessoas. Eu acho que eu não estou aqui para isso, né? Eu não sou, não estou me fingindo de boazinha de forma alguma, né? Eu acho que é o meu. Quem trabalha comigo sabe que eu sou do dia a dia assim. Sou exigente em algumas coisas, sou. Né? Eu acho que a gente tem que ser exigente, porque a gente está usando o dinheiro público para fazer as coisas para as pessoas. Né? Eu estou lá trabalhando para fazer o melhor para a nossa população. Então, muitas vezes, agora se a pessoa vem ofender a moral de uma mãe, né, que tem um filho de 29 anos e uma filha de 18 anos, tem marido, tem um pai, tem uma mãe, né? A gente tem toda uma família atrás da gente, eu acho assim que as pessoas têm que cuidar um pouquinho só nesse sentido. Né? Então, assim, como ninguém gosta de ser chamado de um monte de coisa, né? Eu também não gosto, né? Só que, assim, de forma alguma eu vou sair falando mal da outra pessoa, de forma alguma. Eu acho que não é assim, não é isso que a gente tem que fazer. Já aproveitando esse assunto, recentemente uma mulher gravou um áudio em um grupo de WhatsApp tentando modificar, inclusive, a voz, praticando agressão contra a pessoa da prefeita, inclusive espalhando ódio. A gente teve conhecimento que você registrou um boletim de ocorrência na delegacia, né, onde os procedimentos estão sendo tomados pela autoridade policial. A minha pergunta, você pretende perdoar essa pessoa ou puni-la perante a lei? Olha, Marcos, eu sinceramente eu nunca fiz isso na minha vida, é a primeira vez, até porque eu me achei assim, primeira coisa, né, essa pessoa não me procurou de forma alguma, não sei exatamente, a gente tem a suspeita pelas críticas e tal. Sim. O problema não é a crítica, eu não tenho problema que alguém me critique, não está fazendo isso, né, que a prefeita não está correta naquilo, em termos de não fazer a estrada tal, ou de estar fazendo mal feito, né, criticando até mesmo o trabalho dos profissionais da área de obras, né. Eu não tenho problema quanto à crítica. A única coisa é assim, quando começa a ofender a moral da pessoa, ou mesmo, como eu te falei, né? A gente hoje é prefeito da cidade, né? Tem então, assim, eu como pessoa, como mãe, eu também mereço respeito, né? Sim. Então, assim, ninguém gosta de ser chamado de qualquer nome pejorativo, ou brincadeira, ou piadinha, né? Então, assim, a partir do momento que tu fale isso em quatro paredes onde não saia, mas a partir de um áudio, né? Então, assim, a gente se chateia, porque, assim, tu não tá ali para receber ofensa, né? Sim. De chamar nomes aí que... Né, acabam a gente fica chateado. A gente trabalha aí bastante e a gente não está aqui para fazer o mal para ninguém. Então, assim, eu achei melhor, né? Já teve outras ocasiões que aconteceu algumas coisas e eu preferi não fazer isso. Sim. Mas dessa vez eu achei que foi além do limite, né? Então, assim, acho que essa pessoa poderia se colocar um pouquinho no lugar da gente, né? Que a gente está ali tentando fazer o melhor. Talvez não seja a avaliação dela que seja o melhor, mas assim, também virar piada não dá, né? Eu acho que a gente está aí fazendo um trabalho sério, a gente não está mexendo no dinheiro público para a gente está mexendo para o povo, fazendo o melhor que a gente pode para o nosso povo e para a nossa gente. Talvez o melhor não é o que todo mundo gostaria, sim, talvez é o que a gente tem de limite para fazer, né? Então, assim, eu quero sempre deixar muito claro que a gente está fazendo o melhor da gente, honestamente, que com transparência, eu não tenho medo nenhum de alguém ir lá, pegar os números, olhar, pedir explicação, seja promotor, seja quem for, eu não tô com medo disso, entendeu? Graças a Deus, a gente coloca a cabeça no travesseiro e está fazendo o melhor. Para a gente encerrar, não se combate a corrupção sem respeitar as leis. O seu governo, até o momento, não teve denúncias ou envolvimento com corrupção. Você acredita que finaliza o mandato sem ter nenhuma denúncia formulada pela oposição?
Marcos, assim, ó, eu acho que a liberdade, né? Eu acho que quando as pessoas têm essa liberdade, como você falou antes, de procurar coisas, né, que muitas vezes não há, né, problema, né, de repente, e de repente fazer uma denúncia e o promotor pedir explicações, que a gente acaba tendo que mandar essas explicações, documentos que muitas vezes estão ali no portal de transparência, né? E a gente não se importa com isso, porque quando tu não tens, como diz popularmente falando, o rabo preso, a gente acaba não tendo problema de mandar essa documentação. Né? Então, assim, a promotoria hoje ela está muito, muito ligada, né? Muito próximo da gente. Então, a Solenir está aqui, não deixa a gente. Ontem ainda recebeu o promotor mandou ali de algumas denúncias que foram arquivadas porque não tem cabimento, né? Fundamento. Fundamento. Então, assim, a gente até fala em cabimento porque tem umas coisas que não tem cabimento a pessoa fazer denúncia da forma que são feitas, né? Sim. Então, assim, a gente não tem problema em explicar, Marcos. Eu tenho a Solenir sabe disso, ela como junto com a gente sempre na parte financeira também. Então, assim, a gente pode ir lá pedir dentro da prefeitura, né? De a gente não pedir para nenhum funcionário fazer nada errado. Né? A gente está lá sempre brigando para fazer um desconto, muitas vezes pede uma doação de material para poder fazer alguma coisa e não ter o custo. Então, assim, se tu trabalhas desse jeito, trabalha tranquilo. Né? Então, eu tenho tranquilidade e não tenho problema nenhum e torço para que isso a gente encerre o mandato realmente sem nenhuma notícia de fato aí que tenha conclusão que se foi por algum erro humano, talvez, ou sei lá. Né? Mas acho difícil acontecer porque Sim. a gente tenta sempre fazer o que é certo. Solenir, muito obrigado pela sua participação também aqui com a gente. Fica aqui o espaço para a sua mensagem final, a Rádio 105 FM. Obrigado, Marcos, também pelo convite. Eu só queria, como mensagem final, dizer isso mesmo, né? Que as pessoas se cuidem, continuem se cuidando. Salete é um município pequeno, de uma certa forma a gente tem uma proteção. Por isso, né, tem poucas pessoas morando aqui, comparado a um município grande, mas que o cuidado continue, que a gente continue se prevenindo e evitando algumas coisas aí que podem ser nocivas. A saúde, realmente, quando a gente ouvia lá no começo da pandemia que poderia entrar em colapso, a gente percebe que hoje é uma possibilidade bem real. Então, só como alerta aí para todo mundo se cuidar. Agradecemos também aqui com a gente a prefeita Chica. Muito obrigado e espaço para sua mensagem final, prefeita. Obrigada, Marcos, pelo espaço novamente. Acho que é sempre bom a gente vir nesse bate-papo assim para fazer a questão de a gente ser uma cidade pequena, né? Como a Solenir disse, assim, essa fé que a gente tem, né? Então, hoje a gente viu aí pelo decreto e pelo que a CIS, que é a comissão intergestora, decidiu que os cultos religiosos, né, e até mesmo as igrejas, hoje 14 dias também elas teriam, né, não poderiam ser abertas. A gente sabe que a fé da gente, a gente pode continuar fazendo a nossa oração. Acho que é isso que o nosso povo de Salete tem de bom, né, que a gente, além de um povo trabalhador, né, eu não digo só na cidade, povo trabalhador maior na agricultura, que é aquele povo que batalha todo dia cedo, né, dorme tarde muitas vezes e está no dia a dia a família toda. Então, e todo mundo tem essa fé, né? Todas as pessoas vão lá naquele cantinho da oração. Acho que toda casa, Marcos, com isso tudo virou uma igreja. Sim. Né? Virou um culto, virou oração, porque a família está mais unida, fazendo a oração em prol de muitas pessoas. Acaba fazendo oração em prol da nossa cidade, né? Das pessoas que aqui moram. É isso que a gente faz, até mesmo para o nosso estado, para o nosso Brasil. Então, que as pessoas continuem com essa fé, né, tomando os cuidados necessários que a gente precisa. E a gente vê, assim, Marcos, em muitas particularidades, né? Eu não quero insistir no assunto, mas, assim, tem particularidades que as pessoas muitas vezes não... E até é interessante eu compartilhar. Eu tenho uma tia minha que mora numa casa de repouso em Rio do Sul, ela é irmã da minha mãe. E eles estavam tudo tranquilo até semana passada, né? A gente recebe a informação, como a minha mãe está acamada, hoje a tutora da minha tia é nós que somos tutor dela, né? Então, eles mandam informação. E lá dentro, daí houve a contaminação e tem 5 positivos. E eles estão pedindo o quê? Que as famílias que têm os idosos lá, que são saudáveis, para retirar de lá e trazer para casa. Né? Então, a gente está mudando tudo, a vida de todo mundo. Né? Então,
Eu quero deixar esse recado dessa forma, por quê? Porque a gente viu que está chegando num ponto que as pessoas realmente têm que cuidar. Sim. Né? Então, assim, cada um é responsável pela sua saúde. A prefeita e tantos decretos vão orientar, mas cabe à consciência de cada um fazer ou não, né? Então, e como diz o outro, né? Tu tem que pensar no teu próximo, na tua família que está te esperando dentro de casa. Né? Seja um amigo, seja até mesmo se não tem uma família, tem alguém próximo que você ama, que você precisa cuidar. Né? Então, é isso que eu volto a dizer, né? Encerro a minha fala dando esse exemplo da minha tia, por quê? Porque a gente sente que a coisa está apertando, entendeu? Então, se está chegando num lugar onde eles tinham restringido a visita, não tem ninguém de fora sem seus funcionários, acabam, então, o quanto que não está para nós que estamos circulando direto, né? Sim. Então, se cuidem, eu acho que é uma coisa que só quem passa pela doença, né, por esse vírus, sabe o quanto ele é agressivo, outras não sentem nada, mas a gente tem que cuidar. Nós temos aí casos que pioram um pouquinho, então a gente tem que tomar esse cuidado, e as nossas vagas de UTI também, né, estão em 90% aí já preenchida, e nós hoje precisamos daquela mesma vaga, por isso que é regionalização. Sim. Então, né, peço a Deus aí que ilumine a nós todos. O que tiver alcance da prefeitura, dentro desse dinheiro que vem para a Covid, e a gente puder fazer pelo nosso povo, nós vamos fazer. Tudo que a lei permitir, sempre lembrando disso, nós estamos aqui disponível para isso. E por enquanto a gente vai fazendo nossas orações aí para que Deus proteja a nossa cidade e o nosso povo. Muito obrigada, Marcos, e tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado. Nós que agradecemos a prefeita Chica, né, trazendo aí vários assuntos de interesse para a nossa comunidade, também a secretária de administração, a Solenir de Amorim Venturi, e aqui nos registros sempre o nosso jornalista, o Odair Ferreira, que também acompanha. Nós temos outras informações ao longo da nossa programação de hoje.